Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos começar aqui mais um vídeo da disciplina de Sistemas Projetivos ou da disciplina de Fundamentos de Desenho Técnico. Esse vídeo de hoje é sobre perspectiva cavaleira, é um tipo de perspectiva, de desenho perspectiva, com um determinado posicionamento entre o objeto a ser representado e o plano de projeção. A gente vai ver isso para diferenciar daqui a pouquinho. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de perspectiva. Vocês vão se lembrar aí de vídeos anteriores e da nossa aula síncrona desse fluxogramazinho que eu fiz com os tipos de projeção que são mais comuns, são mais utilizados em desenho técnico. Então, nós temos as projeções cônicas, que geram a perspectiva cônica, que são um tipo de projeção em que o observador ele é posicionado a uma distância finita com relação ao objeto e ao plano de projeção. E por causa disso, os raios projetantes que partem do observador, passam pelo objeto e seguem até o plano de projeção, são oblíquos entre si, fazendo com que a projeção desse objeto tenha proporções, tenha uma escala diferente do objeto original. A gente pode comparar esse tipo de projeção à sombra que é feita por uma lanterna em um objeto, Aqui na imagem da direita eu coloquei uma cadeira, por exemplo. Quando a gente posiciona a lanterna próxima do objeto, a gente consegue observar que a sombra é aumentada. Isso porque os raios projetantes aumentam a angulação entre si com essa aproximação. Então, é exatamente o que esse tipo de situação retrata exatamente como acontece quando você faz a projeção em um plano de projeção de um objeto utilizando um observador posicionado a uma distância finita, ou seja, utilizando projeção cônica, a nossa projeção ela não vai ter as mesmas dimensões do nosso objeto, vai ser aumentada. Bom, além das projeções cônicas, nós temos também as projeções cilíndricas. No caso das projeções cilíndricas, o nosso observador ele é posicionado em uma distância muito longa com relação ao objeto e o plano de projeção, fazendo com que os raios projetantes sejam considerados paralelos entre si. Dessa forma, os raios projetantes sendo paralelos, a gente vai obter uma projeção do objeto com dimensões proporcionais às dimensões reais daquele objeto. É lógico que as dimensões não necessariamente vão ser equivalentes, isso vai depender do posicionamento do objeto com relação ao plano de projeção, a gente já vai ver isso daqui a pouco. Dependendo desse posicionamento, a gente pode ter uma projeção em verdadeira grandeza, com dimensões equivalentes às dimensões originais do objeto, ou não. Então, a gente vai ver isso direitinho. Mas a gente não vai ter um aumento da escala daquele objeto, como acontecia no caso das projeções cônicas. Entre as projeções cilíndricas, nós temos as projeções cilíndricas ortogonais e as projeções cilíndricas oblíquas. As projeções cilíndricas ortogonais dão origem às perspectivas axonométricas e às vistas ortográficas. Vamos falar um pouquinho desse tipo de projeção agora. As projeções cilíndricas oblíquas dão origem à perspectiva cavaleira, que é o objetivo do nosso vídeo de hoje. Então, eu vou dar primeiro uma passada nessa parte de cilíndricas ortogonais, depois a gente fala mais a fundo da perspectiva oblíqua, cilíndrica oblíqua. Então, a projeção cilíndrica ortogonal, além de ter os raios projetantes paralelos entre si, ela necessariamente vai ter esses raios incidindo sobre o plano de projeção com um ângulo de 90 graus, ou seja, o ângulo é ortogonal entre o plano de projeção e os raios projetantes. Então, aqui tem um exemplo de um objeto no espaço, os raios projetantes partindo desse objeto até o plano de projeção, e esses raios incidem no plano com ângulo de 90 graus. Como eu falei no slide do fluxograma, as projeções cilíndricas ortogonais elas podem dar origem às vistas ortográficas, às projeções ortográficas, ou
as perspectivas axonométricas dependendo do posicionamento do objeto com relação ao plano de projeção. Então, quando o objeto é posicionado de forma que uma das suas faces principais seja paralela ao plano de projeção, ali está sendo representada uma projeção ortográfica ou uma vista ortográfica. Tá? Aqui, por exemplo, a gente está mostrando esse objeto, é um cubo, né? Então, uma das suas faces principais está paralela ao plano de projeção. Nesse caso, a face paralela ao plano é representada em verdadeira grandeza, ou seja, as dimensões da projeção são equivalentes às dimensões reais daquela face do objeto. Já as perspectivas axonométricas possuem o posicionamento do objeto de forma que 2 ou 3 dimensões dele sejam representadas no plano de projeção. Dessa forma, nenhuma das faces principais do objeto é paralela ao plano, ou seja, nenhuma das faces principais tem a sua representação em verdadeira grandeza. Mas, por outro lado, a gente consegue ter uma noção tridimensional de como é aquele objeto. Então, vamos finalmente chegar no foco do vídeo de hoje, que são as projeções cilíndricas oblíquas, mais especificamente as perspectivas cavaleiras. Então, diferente do que eu acabei de falar com relação a projeções cilíndricas ortogonais, no caso das projeções oblíquas, a nossa incidência dos raios projetantes com o plano de projeção, ela vai ter uma angulação diferente de 90 graus, pode ser maior ou pode ser menor. Lembrando que os raios projetantes, eles permanecem paralelos, porque é uma projeção cilíndrica. Só que nesse caso, existe uma angulação dessa incidência entre os raios e o plano de projeção. Dessa forma, o que acontece? A forma que o nosso objeto vai ser projetado, ela vai variar de acordo com a angulação dessa incidência. Então, quanto maior a angulação, mais a gente vai conseguir ver as faces do nosso objeto que não estão paralelas ao plano de projeção. Quanto menor a angulação, menos a gente vai conseguir ver essas faces. Mas lembrando que ela não deixa de ser uma projeção cilíndrica, a gente tem que sempre lembrar que vai ser proporcional, a projeção vai ser proporcional às dimensões do objeto original, não vai aumentar nem diminuir como acontecia com a projeção cônica. Tá? Então, um tipo de projeção cilíndrica oblíqua, que é o mais utilizado em desenho técnico, são as perspectivas cavaleiras. No caso das perspectivas cavaleiras, uma das faces principais do nosso objeto, ela vai estar posicionada de forma paralela ao nosso plano de projeção, ou seja, ela vai ser representada em verdadeira grandeza. Mas, diferente do que acontecia com as vistas ortográficas, pelo fato dos nossos raios projetantes terem um ângulo de incidência diferente de 90 graus com relação ao plano de projeção, por mais que uma das faces seja paralela a esse plano, nós vamos conseguir visualizar as outras faces principais, mesmo elas sendo perpendiculares ao plano de projeção, por causa dessa incidência. Então, aqui, por exemplo, tem o mesmo cubo, as nossas projetantes oblíquas, e a gente pode ver que a projeção ela vai incluir outras faces desse cubo e não só a face que é paralela ao plano de projeção. Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma casinha, né, que está sendo desenhada em perspectiva cavaleira. Essa perspectiva é aquela clássica perspectiva que a gente usa quando a gente é criança e vai desenhar uma casinha, né? A gente pega a parte da frente da casinha, desenha ela da forma que a gente quer, da forma que a gente visualiza, e a partir dessa face frontal, a gente traça linhas inclinadas a partir dela para expressar a profundidade da nossa casinha. Então, isso nada mais é do que uma perspectiva cavaleira. Então, essa face que está achurada em amarelo é a face principal da nossa peça, que está posicionada paralelamente ao plano de projeção, e por isso ela é representada em verdadeira grandeza na perspectiva cavaleira. Então, vamos supor que eu peça para vocês representarem esse objeto aqui em perspectiva cavaleira. O que vocês vão fazer? Vocês vão medir as dimensões da face que vocês querem posicionar como face principal paralela, vão medir as dimensões,
vão desenhar com as mesmas dimensões reais do nosso objeto e a partir dessa face vocês vão traçar as arestas que definem a profundidade do nosso objeto. Sendo que essas arestas, elas vão ter uma redução da dimensão, elas não são representadas em verdadeira grandeza. E além disso, elas vão ter uma angulação. Essa angulação e essa redução da dimensão das arestas que representam a profundidade do nosso objeto, elas têm relação com a incidência, com o ângulo de incidência das nossas projetantes. E a gente vai ver quais são as três mais utilizadas em desenho técnico e vai ver exemplos da representação em perspectiva cavaleira com essas três incidências. Então, aqui no slide, eu estou mostrando para vocês que essas são as faces perpendiculares ao plano de projeção. Então, elas têm que ser desenhadas com uma certa inclinação, que é com o valor desse ângulo θ, com relação à horizontal. Esse ângulo θ, ele é equivalente ao ângulo de incidência das nossas projetantes. Então, se eu falar para vocês que eu quero que vocês desenhem essa peça em perspectiva cavaleira, considerando que as projetantes têm um ângulo de incidência de 60 graus, vocês vão traçar as arestas que representam a profundidade da peça com 60 graus com relação à horizontal, da forma que está apresentado aqui, ok? Então, pessoal, aqui temos 3 exemplos de perspectiva cavaleira, cada uma usando uma incidência diferente de projetantes, né? Então, a primeira aqui, ela possui as projetantes com 30 graus de incidência, a segunda com 45 e a terceira com 60. Notem que à medida que essa angulação aumenta, as nossas faces, que são perpendiculares ao plano de projeção, elas diminuem de comprimento e está relacionado com a angulação. Então, esse K é o fator que a gente vai ter que multiplicar a nossa dimensão original dessas faces para poder obter a dimensão que vai ser representada na perspectiva cavaleira. Então, por exemplo, a perspectiva com 30 graus, se a gente tem aqui na profundidade da nossa peça, vamos supor, 5 centímetros, a gente vai multiplicar 5 centímetros por 2 terços, né? Vamos obter mais ou menos 3,33 centímetros, e essa vai ser a dimensão das arestas inclinadas, que representam a profundidade da peça, tá? Quando a perspectiva for feita com ângulo de incidência de 45 graus, o fator K é meio. Então, se a nossa profundidade fosse 5 centímetros, passaria a ser 2,5 centímetros. Essas arestas teriam essa dimensão de 2,5 centímetros. E no caso do ângulo de incidência de 60 graus, o fator K é de 1 terço. Então, no caso de 5 centímetros, seria aí mais ou menos 1,7 centímetros, tá? Então, está relacionado esse fator de redução com o ângulo de incidência. Quanto maior o ângulo, menor o fator. E esses são os ângulos, as angulações mais utilizadas. Então, os fatores assim que vocês precisam saber são esses, não precisam se preocupar com outras angulações, tá? Notem que as arestas inclinadas sempre, né, com valor também de 30 graus, 45 e 60 com relação à horizontal. É isso, basicamente, perspectiva cavaleira. O próximo vídeo vai tratar das perspectivas axonométricas, principalmente a isométrica. E muito obrigada pela atenção de vocês, como sempre. A gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!